E sempre pintávamos e ela sempre esperava eu escolher uma cor, uma tinta, para adotá-la a mesma cor em seguida. Em uma das primeiras sessões, pela primeira vez, ela teve um comportamento diferente, não esperou eu escolher as minhas cores para adotá-las, ela escolheu as suas cores de uma maneira assim, pessoal. E ela pintou um retrato de uma menina sem orelhas e com lágrimas de tinta verde que escorriam dos olhos. E, terminado esse retrato, ela pegou um copo de água suja e começou a caminhar sobre esse retrato. Depois ela dobrou a folha e começou a picar. Estou matando meu filho, estou matando a minha filha, estou matando meu filho, estou matando a minha filha. E na hora eu não compreendi muito bem, foi um momento muito intenso, não? Depois eu pensei que assim alguns povos oferecem seus filhos primogênitos em sacrifício aos deuses, não? E eu pensei, de certa maneira, essa criação foi a primeira verdadeira criação dessa criança, não? Foi o seu primeiro filho, não? Entre aspas. Então, de certa maneira, essa menina, ela utilizou esse conteúdo que ela captou no inconsciente coletivo para acabar com a imagem dela superada, não? A imagem de uma menina que não aceitava a surdez dela. E aí depois, eu não queria pensar nisso, mas eu tive que pensar. Que assim, muitos povos em lugares e em épocas diferentes sacrificam realmente seus filhos deficientes, não? Então eu pensei assim, eu acho que ela tocou nesse conteúdo, não? E graças a esse conteúdo que ela acessou de uma maneira totalmente inconsciente, ela conseguiu matar a deficiência dela, de certa maneira. Matou a deficiência e transformou esse estado, essa surdez, numa diferença, não? Isso é um exemplo assim, maravilhoso de como essas crianças, quando elas têm espaço para isso, elas têm esse poder do curador dentro delas, não? Como sei que isso aconteceu, que realmente essa criança ela usou esses dados do inconsciente coletivo para se beneficiar com ela? Simplesmente pela mudança do comportamento dessa criança, não? Que assim, rapidamente a agressividade dela na escola assim, foi diminuindo bastante, ela não teve mais terrores noturnos, aceitou melhor o trabalho com a fonoaudióloga e assim não se preocupou mais em esconder de todo mundo que era surda, não? Então, a gente pode se perguntar, mas isso é educação ou é terapia? Não? Eu acho que deixar a criança conduzir o processo e tentar compreender. Isso é oferecer um espaço para que a criança faça o que ela necessita fazer. Isso é atender necessidades específicas e respeitar características pessoais. O arquétipo, sabemos, representa um conteúdo inconsciente modificado ao se tornar consciente e percebido, e isso no sentido da consciência individual da qual emerge. Então, tudo bem, assim, até aqui está mais ou menos tudo bem claro, só que a questão é, mas essa menina não teve consciência daquilo tudo que estava ocorrendo. Assim, foi uma vivência assim, espontânea, mas que não chegou no nível da consciência dela. E tem que haver uma compreensão consciente, não? Eu nunca verbalizo para crianças pequenas as minhas compreensões, nunca, porque elas não têm o menor interesse. Assim, é muito chato a gente verbalizar alguma coisa desse teor, não? Então, como podemos explicar o progresso da criança que, no entanto, acontece porque alguma luz foi jogada no caso, não? Aí a gente pode usar esse esquema
que mostra as vias múltiplas de comunicação entre duas pessoas. Não C é a consciência e o inconsciente. Então, a consciência do adulto, o inconsciente do adulto, consciência da criança e inconsciente da criança. E todas as vias de comunicação em sentido duplo. Não? Como que a criança ela é atingida pela minha compreensão? Primeiro, no inconsciente, desculpe se essa explicação parece um pouco fantasiosa, mas eu acredito nela. No inconsciente não há tempo, não há espaço. Ou seja, mesmo se a minha compreensão não é imediata, ela não ocorre no dia em que a criança ela faz tal ou outro trabalho, no inconsciente já compreendi, porque não existe tempo no inconsciente. Então, tem essa via de comunicação entre os inconscientes, onde essa compreensão ela já está circulando de certa maneira. Não? Depois, a criança, ela teve, nesse caso, um comportamento extremamente sensato. Então, sensato mais inconsciente. Então, o sentido daquilo que ela fez, do inconsciente dela, vai caminhando para a minha consciência, até eu chegar numa compreensão, uma tradução consciente. Não? E provavelmente, quando essa compreensão consciente chega para mim, o meu comportamento sutilmente ele fica modificado pela compreensão que eu tenho. Não? Então, isso é uma tentativa de explicação do que eu sempre afirmo assim, não precisa aborrecer a criança com as nossas compreensões. Então, isso é educação na perspectiva da pedagogia profunda. O propósito dessa pedagogia é permitir o desabrochar do ser. Essa pedagogia ela procura casar a pedagogia com a psicologia em benefício dos educandos. Os caminhos para conseguir isso é o zelo pela integridade psicológica da criança, é o mais importante na pedagogia profunda. Uma criança íntegra psicologicamente, ela não tem problema de aprendizagem. Então, por que vamos assim comentar crianças com conteúdos padronizados que muitas vezes abalam a integridade psicológica da criança e levam ela para o consultório do terapeuta? Assim, me parece uma maneira mais econômica, né, de atuar. Ou seja, a gente não tem preocupação com a aprendizagem e temos um imenso respeito pelo tempo da criança. Né? Hoje tem essa questão da alfabetização na idade certa também, que faz muito bem para certas crianças e muito mal para outras. Porque às vezes não cabe assim, uma alfabetização na idade certa. Por exemplo, o Einstein estaria fora dessa idade. O Einstein, até 9 anos, ele era tido como débil mental. Né? Então, não sei quais os recursos a gente usaria hoje para lidar com o pequeno Einstein. Né? O Steiner também da antroposofia, ele fala que 11, 12 anos eu não sabia ler. Eu comecei a ler assim com 12 anos. Ou seja, a gente sente que precisamos respeitar esse tempo de maturação, né? Em vez de forçar, de conseguir belas estatísticas. As crianças, na pedagogia profunda, elas têm a possibilidade de um contato quando é possível com a natureza, quando não é possível aquela natureza toda, por exemplo, que tem aqui, não, pelo menos com a matéria, com os elementos, com água, terra, fogo. Por que isso? Porque uma criança que tem esse início concreto, ele naturalmente ele vai percorrer os caminhos mais adiantados do saber, ele refaz o desenvolvimento da humanidade. Então, está tudo nele. Não há que se preocupar se uma criança se demora muito tempo nessas aprendizagens concretas que, às vezes, para os pais, para certos educadores, parecem assim,
desaprendizagem em vez de aprendizagem. Né? Então, às vezes, os pais confiam seus filhos numa escolinha para que ela seja educada. Nessa escola, a criança ela brinca na lama, ela se suja, ela brinca de ser cachorrinho, não faz experiências fedidas e inúteis. Né? Então, é difícil de convencer os pais, tranquilizar os pais por aí mesmo. Né? Era assim no início da humanidade e ele está refazendo, é tranquilo, vamos esperar. Então, não, voltar? Não. Pode ir. A próxima. A respeito desse refazer o caminho da humanidade, uma citação do Jung, da qual eu gosto muito. A criança vive num mundo pré-racional e, sobretudo, pré-científico, mundo da humanidade que existia antes de nós. É nesse mundo que mergulham nossas raízes e é por essas raízes que crescem as crianças. Sua precocidade as afasta dessas fontes, sua falta de maturidade as religa nelas. Então, isso também é um discurso que os educadores e os psicólogos normalmente eles compreendem muito bem, e às vezes os pais não compreendem esse discurso. Eles acham alguma coisa assim completamente irreal, ainda mais porque muitas vezes os pais adoram ver testemunho de precocidade no seu filho e eles se assustam quando falam que sua criança demonstra imaturidade. Né? Assim, eu já vi uma criança de 4 anos, não uma, várias crianças de 3, 4 anos mandadas para avaliação psicológica por suspeita de imaturidade. Né? E eles se perguntaram se não pode ser imaturo com 3, 4 anos, né? Que maturidade estamos visando. Então, as ferramentas da pedagogia profunda, na parte teórica, que está embasada no pensamento junguiano de uns autores afins, e tem uma parte prática, que consiste em trabalhos manuais, corporais e dança circular. Nos cursos de pedagogia profunda, assim, trabalhamos essa parte prática toda, e aquilo que é ensinado não obrigatoriamente visa ser transmitido para a criança. Né? Primeiro, visa tocar o educador. Claro que boa parte dessa parte prática ela é aplicável na criança, mas o mais importante é que o educador ele se transforme no contato com essas técnicas. Inclusive, assim, tanto o trabalho manual quanto o trabalho corporal, e aqui eu falo dos toques sutis do professor Sandor em termos de trabalhos corporais, a dança circular, esses todos, eles promovem, por exemplo, o contato com o ânimos, descoberta também de diversos aspectos da sombra. Né? Então, o passo 1 da pedagogia profunda é o autoconhecimento do educador. Então, a respeito do trabalho manual, eu proponho sempre um contato com técnicas antigas, por exemplo, a cerâmica, a tecelagem. Isso tem o propósito de prover o educador de raízes, ou de reanimar essas raízes no primeiro momento, porque tudo está dentro da gente, não? E também proporcionar um contato físico com diversos materiais, com os elementos. E aqui eu sublinho que nesse trabalho manual, nesse trabalho com os elementos, muitas vezes o que importa bastante é o fato de se confrontar com a matéria. E o confronto com a matéria eu me conheço cada vez melhor. Né? Às vezes eu brigo com a matéria e assim aumenta a minha capacidade de estar presente, de conter, de compreender a educação. Esse trabalho manual também ele visa qualificar
identificar o educador por meio do experimentar, para que ele possa vir a ser o receptáculo das vivências infantis com a matéria. Ou seja, tendo essa experiência de trabalho com a matéria, eu me torno um interlocutor válido quando as minhas crianças brincam ou trabalham com esse ou outro elemento. Então, no trabalho corporal e na dança circular, o corpo também tem contato simbólico com os elementos, né? Lembrando que todos os elementos estão no corpo. A matéria do corpo e o inconsciente coletivo contém tudo. Logo, eles surgem no trabalho corporal que atinge todos os planos e as várias dimensões do ser. Então, por exemplo, a respeito de passar ou não passar, várias técnicas de trabalho manual que aprendemos nos cursos de pedagogia profunda. Uma educadora, não sei porque ela teve essa sensação que uma criança precisava trabalhar com fogo e, assim, verbalmente, ela falava: você quer fazer vela, você quer fazer tal atividade com vela? É uma coisa que eu dificilmente eu tenho convite assim tão claros. Eu prefiro seguir a criança e adivinhar o que ela quer. Na realidade, essa educadora, ela tinha pressentido alguma coisa, porque o menino falava: não, eu não quero isso, eu não quero. E aí esse menino, ele, assim, nas nossas oficinas, cada vez, nos 5 últimos minutos, ele pode jogar joguinhos no celular com uma educadora. Entre nós, um combinado, né? E aí foi muito bonito, porque esse menino, que é um menino muito isolado e que assim, tem muita dificuldade em se deixar tocar e em tocar as pessoas, de repente ele encosta nessa educadora para jogar um joguinho, né? Ou seja, ele procura o fogo do calor interno dessa educadora. Então, às vezes, as coisas são bem mais sutis, né? Então, algumas palavras sobre a educação segundo Jung. Assim, é alguma coisa que ele não aprofundou muito, mas que eu acho bem interessante. Ele fala sobre educação pelo exemplo. Esse termo, pelo exemplo, não é bem escolhido, vocês vão entender. Ele fala: em geral, na educação, o agente eficaz é o contágio. O método educacional consciente pode ser posto em xeque pela educação pelo exemplo, pelo contágio. Ou seja, as nossas intervenções conscientes, normalmente elas não são tão eficazes, não? O que ocorre na realidade, quando ele fala de educação pelo exemplo, é uma contaminação psíquica. Então, não é o que eu digo, não é o que eu ensino, não é o que eu mando fazer, mas é aquilo que eu sou que vai educar o meu aluno, a minha criança, o meu paciente. Então, a respeito de educação ainda, Jung distingue a educação coletiva consciente, segundo métodos, regras e princípios. Ele fala que nessa educação coletiva consciente, a índole individual pode ceder e a individualidade ela pode ser prejudicada por ela, mas ela é indispensável e para muitos ela é suficiente. Só que o problema é que muitos alunos, muitos jovens, cedendo a essa educação coletiva, eles acabam se conformando e ali pode ocorrer uma contaminação psíquica pela massa. Não? O que quer dizer isso? É que essa educação coletiva que não leva em consideração os aspectos individuais, ela acaba, de certa maneira, ou pode acabar borrando a parte individual. Né? Então, exemplos disso, por exemplo, essas cenas de recreio, onde duas crianças começam a lutar, e assim, ferozmente, se formam uma roda em volta, e os meninos ficam gritando sangue, sangue, sangue. Isso é um belo exemplo assim, de como a gente pode anular essa parte individual que permitiria sentir alguma compaixão e não participar desses
dessas manifestações, e ao mesmo tempo o Jung sempre alertava para o fato de que é muito perigoso aqui, porque contamina mesmo. Você pode ter um pequeno eu assim, já formado, mas se você se encontra numa situação em que uma manifestação de massa, você fica sugado, de repente você não é mais você. Então, recentemente, mas acho que o ano passado, retrasado, uns daqueles anos passados, num jogo de futebol, teve um grupo que começou a gritar macaco para um dos jogadores de futebol. E uma das meninas, que gritou aqui, coitada, ela foi identificada, os outros nem tanto. E realmente ela falava, estou com o coração macaco. E aí a defesa dela era assim, eu não quis fazer isso, eu estava no grupo. E assim a gente sabe como é poderoso assim, essa contaminação pelo grupo, nessas situações. E por isso é tão importante assim, possibilitar uma educação individual. O Jung fala que é necessária para alguns, as regras e métodos coletivos passam para o segundo plano. Ela é indicada para quem resiste à educação coletiva, os rebeldes, os débeis e os incapazes para a matemática superior. Isso era ele, incapaz para a matemática superior. Então, na pedagogia profunda, pratica-se uma educação individual, atendendo necessidades e características pessoais dos educandos. Ela é conjugada com uma educação coletiva consciente, segundo regras e princípios não rígidos, conduzida por educadores conscientes deles mesmos. É uma maneira de praticar uma inclusão em sentido amplo, uma inclusão da diversidade dos seres. Ou seja, na pedagogia profunda, o mais importante é que a criança ela possa seguir a sua motivação interna, em vez de ser dirigida, conduzida por adultos. A pedagogia profunda sana problemas afetivos, situações de sofrimento e dificuldades de aprendizagem vinculadas à ausência de uma atenção para a totalidade do ser. E ela propõe essa atenção para evitar essas situações. Então, como ela se aplica, essa pedagogia? Né? Não existe um método, não existe um receituário. O que vale que o praticante da pedagogia profunda ele saiba se deixar tocar pelas situações, pelas pessoas, e que desenvolve a sua intuição, a sua capacidade de observação e de compreensão daquilo que ele observa. Né? Então, isso em vez de acumular ferramentas que permitam conduzir a criança, que permitam dirigi-la, avaliá-la ou fazer prescrições. Às vezes, umas pessoas me escrevem falando assim, em que caso são indicados o uso de argila, de água, de fogo. Eu falo assim, isso não existe. Pode ser para você existe, para mim não existe. Jamais. Né? Então, um dos objetivos do curso de pedagogia profunda é que o educador ele entre em contato com a sua sabedoria interna. Isso não é alguma coisa que eu quero, mas é alguma coisa que acontece. Então, de repente, o aluno, assim, começando a se envolver com a pedagogia profunda, ele percebe que está surgindo assim, dele mesmo essa sabedoria interna. E ele começa a acreditar nele mesmo. Né? Então, por um lado, esse educador pensa, mas eu sei disso, é por aí. Por outro lado, tem o mais extrovertido, normalmente é uma pessoa que diz, não, isso não pode funcionar, mas funciona. Então, onde se pratica essa pedagogia? Onde puder, onde quiser, onde estou. O educador é o espaço da pedagogia profunda.
o ambiente dessa pedagogia é a personalidade do educador. Essa personalidade é mais importante que qualquer espaço físico. É o conteúdo verdadeiro que ajuda o educando a crescer. Isso por um lado, né? E por outro lado, essa pedagogia ela tem aplicabilidade assim, em todos os contextos educacionais, escolares, terapêuticos, familiares, recreativos, no quais se possa estabelecer um ambiente descontraído. E nesses contextos, todos, né? Todos esses mais formais quanto os mais informais, a pedagogia profunda mostra ter, além de uma ação educativa, um efeito profilático e terapêutico. Tem as oficinas, o ateliê Fazer Recer, que são espaços de aplicação da pedagogia profunda, e eles são espaços paralelos à escola, oferecidos para a criança e também para adultos. Não? Nessas oficinas, a criança ela pode escolher as suas atividades e ela tem a liberdade também de não fazer nada se ela quiser. É uma proposta de atendimento grupal em que cada um recebe uma atenção individual por parte dos educadores. Muitas vezes as pessoas falam, mas o que tem as crianças que vêm para as oficinas? E algumas crianças têm questões a serem trabalhadas, consideradas. E as outras não têm, assim, simplesmente são crianças e elas precisam de um espaço de maior liberdade para compensar o peso das exigências familiares e escolares. Não? Às vezes, assim, também elas precisam desse espaço para poderem manifestar os outros aspectos do seu ser, que não o intelectual, que é aquele privilegiado nas escolas. Então, a pedagogia profunda recomenda a liberdade na educação, a condição perfeita, sendo a em que o educando não tem a obrigação de frequentar os espaços onde é praticado. Por exemplo, na pedagogia profunda, as oficinas e os cursos. É maravilhoso trabalhar com pessoas que não têm obrigação de fazer o curso, de frequentar uma oficina, que vem livremente, não vem se ele não quiser. Não? Mas em outros ambientes também é possível criar bolhas de pedagogia profunda. Então, eu tenho colegas que trabalham em ambientes muito rígidos, muito difíceis, em escolas públicas, por exemplo, onde se tem crianças, 35 crianças de 5 anos dentro de uma sala de aula, você pensa que não fácil, né? E assim, essas educadoras, elas conseguem fazer, assim, ter resultados milagrosos, apesar da dificuldade dessas condições. Por exemplo, uma colega minha, ela queria muito levar para a sua turma aquela atividade que eu não sei se vocês conhecem, que consiste em deixar gotejar velas coloridas dentro de um recipiente com água. Né? Então, se formar pingos isolados e eles vão se juntando até formar uma poça. Né? E aí ela tinha, claro que na escola dela, ela tinha ela mesma que providenciar esse material e ela estava passando por um momento bem complicado na casa dela, na família dela. Nunca dava tempo de comprar aquelas benditas velas coloridas que também não são tão fáceis de encontrar. E um belo dia, ela estava saindo de casa e voltou, pegou um pacote de velas brancas, aquelas que a gente usa quando faz a necessidade, e pegou para a escola. E na sala dela tinha um menino de 5 anos que não falava muito pouco. Ele era muito lerdo, assim, quando ela pedia, você pega aquela coisa que ou ele não fazia, ou ele levava a aula inteira, até que conseguia se deslocar para aquele local. Muitas vezes ele passava o tempo das aulas assim,
a cabeça sobre os braços dobrados sobre a mesinha e os olhos dele lacrimejavam. Então era uma criança que preocupava e não tinha muito o que fazer. Ela tentava colher informações com a mãe, que também não lhe dava informações. Essa inatividade desse menino também, ele não escrevia, ele preocupava, ele não desenhava, mal segurava um lápis. E o máximo que ele fazia era pegar uma folha e fazer 2 bolas nos risquinhos. Era um rosto. Então era até assim, meio genial, porque ele utilizava o contorno da folha para ser o contorno do rosto, né? Mas era o máximo que ele fazia muito raramente. Né? E aí naquele dia, a professora organizou uma mesinha e cada vez, assim, 4 crianças se alternavam, brincavam com as velas e ela fazia uma outra atividade com as outras crianças todas. E assim todas tiveram essa atividade, assim, esse contato com as velas. E foi uma coisa que tocou muito as crianças. E numa das mesas, num dos grupinhos que se formavam, de repente 2 meninas pingando a vela na água se olhavam uma para a outra e as 2 falavam ao mesmo tempo, assim, hoje, mas foi ao mesmo tempo, hoje aconteceu alguma coisa muito importante nessa escola. Gente, assim, eu fico assim, muito maravilhada com a receptividade dessas crianças. De repente, um fogo entrou na escola. Aí depois todo mundo tinha feito a atividade e a professora propôs que cada um desenhasse o que quiser sobre essa experiência de brincar com o fogo e com a vela. O menino lerdo e passivo, ele também tinha feito a atividade assim, demonstrando interesse. E esse menino, naquele dia, ele começou a desenhar. E aí ele desenhou uma cidade com carros, com bichos, com plantas, com pessoas, com inúmeros objetos. Né? Então a gente se pergunta, mas o que é isso? Né? Será que o fogo acendeu o desenho desse menino? Ou será que, assim, de repente, nesse período de passividade extrema, esse menino estava amadurecendo alguma coisa e de repente uma chama, a chama de uma vela se despertou, deu um clique para despertar o desenho dessa criança. Né? E a educação, muitas vezes, a gente não procede dessa maneira. Não? Uma criança que preocupa, a gente vai atacar atividades, exercícios que mais prejudicam ele do que ajudam ele a amadurecer. Né? Isso é um dos exemplos de como podemos criar bolhas de pedagogia profunda em ambientes mais rígidos. Então, falamos de saúde. Não? O que é saúde na pedagogia profunda? Nosso conceito de saúde ele é pedagógico e psicológico, e ele diz respeito, antes de tudo, à integridade psicológica do ser, a sua realização enquanto pessoa, e isso tanto na ausência quanto na presença de distúrbios físicos. Então, já que tem esse jogo dialético, né, entre a criança e o educador na criança, a saúde é importante tanto num quanto no outro ator da pedagogia profunda. Né? Eu não sei se assim, muita gente aqui conhece os toques sutis. Assim, são trabalhos corporais extremamente delicados e maravilhosos. E eu vou contar o caso de uma educadora, também trabalhando com crianças de 5 anos, naquelas condições de discípulo por sala, e ela contava para mim que ela não suportava mais as crianças, que ela amava essas crianças, mas não suportava mais o tempo todo ver essas crianças chamarem, puxar as vestes e assim encostar nelas. Né?
E aí começamos um trabalho de aplicação da calatonia regularmente, semanalmente. E depois de 1 ou 2 meses, essa educadora se relatou que era incrível, assim, como as coisas tinham assim, mudado completamente. De repente as crianças continuavam as mesmas, continuavam chamando, continuavam puxando as vestes o tempo todo.